Salmo de número 40 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão ou de um poço de lama, de um atoleiro, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Só esses 5 versículos. Meus irmãos, como parte de introdução desta palavra, eu gostaria de expressar que na nossa caminhada com Cristo existe um propósito. O propósito, como cristão, é nós mostrar para a sociedade ou manifestar para a sociedade quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. No Romanos capítulo 8, versículo 19, fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto é um texto escatológico, lógico, está falando aqui da consumação de todas as coisas, quando Deus consumar tudo, né, e trazer realmente a paz sobre a terra. Mas nós também podemos trazer aqui uma comparação de que os filhos que a criação aguarda somos nós. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos. Todos aqueles que ainda não encontraram a Cristo, não entregaram a sua vida para Jesus, segundo a palavra, elas ainda é a criação de Deus. Mas nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos passamos a tornar filhos de Deus. Então esta geração aguarda a nossa manifestação. Aguarda o agir dos filhos de Deus sobre a terra. E por isso que a nossa caminhada tem esse propósito. Qual o propósito? De ser resposta dos céus aqui na terra. A nossa caminhada é essa. Deus tem um propósito para nós, que nós sejamos resposta para as pessoas aqui na terra. E como que nós podemos ser resposta para as pessoas aqui na terra? Fazendo a vontade de Deus. Cumprindo a vontade de Deus. No salmo que nós lemos aqui, o Salmo 40, e eu quero trazer uma meditação sobre Deus ouve quem espera. Diga, Deus ouve quem espera. E a chave para esse entendimento desse salmo é a paciência. O salmista começa dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A base da introdução que eu fiz, nós vamos entender aqui no final, no ponto 3, onde vai representar aquilo que nós devemos ser na sociedade. Mas vamos fazer essa caminhada até chegarmos lá. Em primeiro lugar, o salmista está dizendo que ele esperou com paciência, então Deus ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. Não é isso? Observe que tem uma palavra-chave aqui, é o clamar e o esperar. Diga, clamar e esperar. Essa espera, muitas das vezes, elas demoram mais para muitas pessoas. Esta espera, para algumas pessoas, demora 1 ano, para outras demora 2 anos, né? Para outras 10, 20, 40, não sei, dependendo da situação. Para outras pessoas não demoram tanto, às vezes é instantâneo. Deus faz instantaneamente, orou, Deus já realizou o milagre. Mas o salmista está mostrando para nós que nós precisamos esperar com paciência. Esperar com paciência é saber ouvir o não. É saber ouvir o espera mais um pouco. Esperar com paciência é manter-se no espírito, não sair na carne, não agir na carne, mas esperar no espírito. Esperar com paciência é isso. Sempre ter uma resposta de confiança em Deus. Se alguma pessoa te afronta durante o dia, durante a semana, você vai olhar para esse salmo que está te ensinando paciência, paciência. Então você vai ter uma resposta branda para aquela pessoa. E isto depende muito do Espírito de Deus. Porque dificilmente uma pessoa que não é direcionada pelo Espírito de Deus, ela vai ter uma resposta branda. A pessoa que não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, automaticamente ela tem uma resposta áspera. Ela tem um xingamento naquele momento. Ela tem uma resposta de acordo com a sua natureza caída.
Mas o salmista está dizendo para nós que quando nós esperamos com paciência, assim eu entendo, nós sabemos também responder o não de Deus. Nós sabemos responder o espera mais um pouco. E nós precisamos estar preparados para isso. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça. Ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, em outras palavras, ainda que não haja campo para o meu gado, ainda que não haja mantimento, enfim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque, quando ele escreve esse texto, nós sabemos que Israel estava numa calamidade, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo destruídos, e Abacuque olhava então para toda aquela destruição, mas mesmo assim, ele tinha aquela confiança em Deus. Usando o salmo, ele estava tendo paciência, ele sabia o tempo de Deus. Esperar com paciência, meus irmãos, é entender o processo da nossa chamada. Se é para cavar mais poços, vamos cavar mais um poço. Se é para ir mais um pouquinho, vamos ir mais um pouquinho. Se é para andar mais 1 quilômetro, vamos andar mais 1 quilômetro. Nós precisamos continuar o processo. E quando nós falamos de cavar poços, a Bíblia nos ensina lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 12 ao 22, descreve a história de Isaac prosperando na terra de Gerar. Isaac, ele estava ali prosperando, e o que aconteceu? Despertou inveja de alguns pastores daquela região. E a Bíblia diz que ele precisou cavar poços. Ele, cavando poços, cavou um poço. E aqueles pastores de Gerar foi ali, contendeu com Isaac. E a Bíblia diz que Isaac não brigou. A Bíblia diz que Isaac deixou eles ficar como dono daquele primeiro poço. E eles saíram dali e foram cavar outro poço. A Bíblia diz que quando ele estava terminando o poço, já deu água e agora chega de novo. Os pastores de Gerar e toma novamente aquele poço. A Bíblia diz que Isaac teve paciência. Isaac não contendeu com eles. Isaac não brigou com eles. Isaac simplesmente deixou que eles tomassem posse daquele poço também. Mas a Bíblia diz que eles foram cavar mais um poço, o terceiro poço. E agora no terceiro poço, a Bíblia diz que agora os inimigos de Isaac não apareceu. Agora eles tomaram posse daquele poço e tem certeza que foi grande a alegria de Isaac juntamente com o seu povo. Mas observe uma curiosidade. Isaac não brigou por causa de um poço. Isaac não brigou por causa do segundo poço. Isaac simplesmente seguiu avante, cavando poços, até que o inimigo fugiu dele. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós contendemos, quando nós brigamos, nós perdemos toda a razão. Aí nós perdemos toda a espiritualidade. Nós não vamos conseguir vencer segundo aquilo que o Espírito Santo quer que nós vençamos, ou melhor, da maneira que Ele quer. Mas se nós mantermos um espírito de mansidão, se nós mantermos um espírito de equilíbrio na palavra do Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos chegar no terceiro poço, assim como estou ilustrando aqui, e nós vamos ter paz, vamos ter vitória. O inimigo vai parar de contender. O inimigo vai parar de perturbar você. É por isso que é importante nós termos paciência. Eles cavaram 2, no terceiro Deus deu a bênção para Isaac. Ter paciência é firmar sua fé na promessa de Deus. Ter paciência é firmar sua fé, mesmo que isto custe a sua reputação ou até mesmo os seus bens materiais. Ter paciência às vezes nos custa muita coisa. E quando eu falo de custar os nossos bens materiais, nós lembramos da história de Jó, o maior exemplo de paciência da Bíblia, Jó. A Bíblia diz que Jó, ele agradou o coração de Deus porque ele teve paciência. Ele perdeu tudo o que tinha, a Bíblia diz, perdeu família, perdeu seu gado, perdeu as suas propriedades. E além de tudo, a Bíblia diz que Deus permitiu que uma lepra tomasse o seu corpo. Ele ficou ferido de lepra. Ele ficou coçando o seu corpo com cacos de telha, sentado nas cinzas, ali, com certeza, chorando, porque ele é humano,
Eu duvido que ele estava cantando, ele estava chorando. Mas em nenhum momento ele murmurou segundo a palavra. Ele teve paciência, ele soube esperar. E um texto sagrado, importante de Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: ele disse, no saí do ventre da minha mãe e tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito é o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Paciência. Eu não sei o que você está enfrentando. Deus me trouxe essa palavra esta semana e eu comuniquei com a minha esposa. Deus me fez viver esta palavra na íntegra. Deus me fez viver essa palavra na íntegra. Eu estava semana, passei por um processo muito complicado esta semana. E quando eu estava passando por aquele processo, a palavra veio na minha mente. Eu simplesmente glorifiquei a Deus em silêncio. Lógico que eu não estava dando risada, porque o negócio estava complicado para mim. Mas naquele momento Deus me trouxe a lembrança da palavra e falou: olha, você vai pregar sobre paciência. Você tenha paciência. Eu levei o meu carro para uma oficina, não vou aqui citar nome de oficina. Levei meu carro numa oficina para que ele tirasse um barulho de batida do cabeçote ali, enfim. E eu cheguei lá, levei. Quando eu fui buscar o carro estava pior do que chegou. O carro estava pior do que chegou. Quando eu cheguei e vi o barulho do carro, o meu coração irou, né? Eu acho que eu fiquei vermelho naquela hora. E eu calmei, Senhor, me dê paciência, me dê paciência. Eu simplesmente, meus irmãos, não falei um tio para aquele homem. Eu não murmurei um tio para aquele homem, não reclamei um tio. Simplesmente peguei o carro e fui embora. Fiz de conta que não estava acontecendo nada. Só falei com ele: rapaz, mas o barulho está mais alto. Está mais alto. Eles tentaram ali mudar uma coisa, mudar outra, e não conseguiram resolver o problema do carro. Eu só sei que eu peguei o carro, fui embora, e está ali o carro batendo. Depois, irmãos, vão escutar o barulho dele. E amanhã eu vou levar em Rondonópolis para ver se o cara tira o barulho dele. Mas naquele momento eu lembrei, eu pensei, poderia xingar. Eu poderia pegar agora no colarinho desse cara e falar: rapaz, você não é homem não, você não é mecânico não, que coisa você fez? O carro está pior do que quando chegou aqui. Eu poderia ter brigado como homem, humano, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso com a palavra. Eu teria que pregar essa palavra hoje. Paciência, meu filho, paciência. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória, amém? E além de tudo, enquanto eu estava ali conversando com alguns mecânicos, eu ainda pude falar da palavra de Deus para algum deles, citar alguns textos bíblicos. Eu estava realmente triste, meu coração abatido, mas eu disse: Senhor, eu vou vencer mais essa. O diabo não vai ganhar de mim, em nome do Senhor Jesus. O carro está pior do que estava, mas eu sei que o Senhor é maior. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que adoram ao Senhor, no nome de Jesus. Não briguei, porque Deus não me chamou para brigar. E sempre quando eu penso em brigar, o Senhor traz à minha memória que Jesus disse: olha, aprendei de mim, que eu sou manso, eu sou humilde de coração. Se nós não somos mansos e humildes de coração, nós perdemos a razão. Olha, até rimou. Se nós não somos mansos e humildes de coração, nós perdemos a razão. Grave isso, e é a mais pura da verdade. Eu estou com meu coração alegre, tranquilo. Poderia estar entristecido aqui agora, preocupado, talvez porque eu teria xingado ou batido boca com aquela pessoa, mas não. Glória a Deus. Então, esperar com paciência às vezes é isso, é esperar esse processo. Deus às vezes permite nós passarmos por situações para provar nós na íntegra. Quero ver se você é fiel mesmo, quero ver se você me ama de verdade, quero ver se você vai dar testemunho de crente. Assim que Deus faz às vezes. Mas esteja sempre preparado para dizer para Satanás: hoje não, meu Deus será glorificado na minha vida, em nome de Jesus. Deus precisa ser glorificado também na sua vida, onde você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você tem esperado a resposta do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Você tem esperado a resposta do Senhor? Davi esperou, segundo o texto que nós lemos, e Deus inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Esperar com paciência é o tempo de Deus. E nunca é tarde. É sempre no tempo certo. Se nós tivermos consciência de que Deus tem um cuidado especial conosco, de que Ele tem o melhor para nós, nós não vamos perder a cabeça. Vamos esperar com paciência. Aleluia. Esperar com paciência é clamar. Observe que o texto tem duas verdades. A primeira é esperar. A segunda é clamar.
Se você só espera, mas murmura, reclama, xinga, não acontece nada. Se você espera e aguenta firme, ora, busca, intercede, clama a Deus, entrega para Ele em oração, reconheça que você é pecador, reconheça que você é falho, reconheça quem você é diante de Deus, clama a Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, aleluia. O segundo processo, ou melhor, o segundo ponto desta palavra, seria o processo de nós esperarmos com paciência, que seria sair da lama, da insegurança, através do clamor. Quando nós esperamos com paciência, o processo vem imediato. A Bíblia diz que Ele ouviu o nosso clamor. Então, se Ele ouviu o nosso clamor, Ele vai tirar nós daquela situação complicada, daquela lama. E observe que o texto fala de lama, de lago horrível, poço de lama. Não é que Davi estava num buraco mesmo, não. Isso aqui é simbolicamente. Davi estava passando por um momento difícil, talvez perseguição de guerra, talvez conflito até com seu próprio filho, Absalão, porque ele tinha muito conflito com o seu filho. Mas a Bíblia diz que quando ele escreve esse salmo, ele está dizendo assim: Senhor, é como se eu estivesse em um poço de lama, escorregadio. Pensa você num poço de lama. Você não consegue fazer muita coisa, você fica com medo de cair. Poço de lama ou poço de destruição são os problemas que nós às vezes enfrentamos. Dificuldades que às vezes você não consegue sair do lugar. Dificuldade que você só vai conseguir sair se você fazer como o salmista diz no início, esperar e clamar. Quando nós esperamos e clamando, automaticamente o Senhor vai nos livrar. Observe que tem essa palavra, livrar-me. Ele te livra também. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Então a palavra de Deus para nós hoje é que nós sejamos esta pessoa como o Davi está ensinando para nós. Quando nós estamos diante de ataques do inimigo, ou com medo de tomarmos decisões importantes, ficamos como quem está pisando em lama. É normal. Quantos já passaram por esta situação? Às vezes você tem alguma coisa para fazer, um negócio, né? Talvez um negócio está à mesa e você não sabe se toma uma decisão, se assume estas parcelas ou não, né? Muitas vezes assim conosco, né? Será que eu vou assumir essas parcelas? Será que eu vou assumir essas 60, 40 parcelas? E você fica naquela dúvida. É isso que o salmista está dizendo. Quando você está passando por uma dificuldade, esse poço de lama, refere-se também a um problema de enfermidade. Talvez você esteja passando um momento de enfermidade, um momento difícil, uma doença, e você não sabe o que fazer. Você se sente como se estivesse atolado. Outra expressão também muito clara desse texto, de poço de lamaçal, é o pecado. Muitas vezes você está atolado mesmo em um pecado que não consegue confessar, não consegue expressar para Deus o erro que você fez. Você não consegue aproximar daquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que te ofendeu, e você guarda aquilo no coração até hoje. É o poço de lama. O poço de lama, ele traz que várias referências. Poço de lama. Mas a Bíblia diz que não importa o tipo do poço. Vou usar outra expressão. Não importa a fundura do poço, o tamanho do lamaçal, não importa. Importante, se você clamar, Deus vai te ouvir. E esperar com paciência, Deus vai te dar uma resposta. Aleluia! O salmista está nos ensinando, se você esperar com paciência, se você clamar, é automático, é em seguida, Deus te tira, Ele te tira do poço de lama, daquele lugar horrível, daquele lugar de destruição, daquele lugar de tristeza. Deus não te criou para você viver triste, Deus criou para você viver alegre, contente, ciente do que você está fazendo aqui na terra. Só vive triste pessoas que não conhecem o seu propósito na terra, aleluia. O nosso propósito aqui na terra, como nós começamos falando, é sermos filhos de Deus, representante do reino de Deus aqui na terra. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então você é filho.
Então, quando você entende que você é filho, você começa a estudar a Bíblia, começa a estudar a palavra, começa a buscar a presença de Deus, e você começa a ajudar outras pessoas com a palavra de Deus, você vai ver que o seu ânimo vai mudando, o seu foco vai mudando, o seu caráter vai mudando. Por que que às vezes nós passamos por dificuldade? Porque às vezes nós não assumimos o lugar de filho. Nós ficamos como aqueles que não sei o que faço. Será que eu mesmo? Será que eu sou filho? Será que eu não sou filho? Nós precisamos tomar a identidade de filho de Deus, porque a geração ou a criação, ela anseia pela sua palavra, aleluia. E para isso, meus irmãos, nós temos que entender esse processo, nós temos que ficar ciente do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aleluia! Olha a proteção de Deus. Quando você clama, quando você espera com paciência, quando você espera o processo de Deus, tudo vai acontecendo da forma como Deus planejou para você. Aleluia! E tem certeza que Ele não vai te decepcionar. Deus sempre nos surpreende, aleluia, com aquilo que Ele quer entregar para nós. O que Deus tem para mim, Deus tem para você, são coisas que, segundo a palavra, que os nossos olhos nunca viram, nunca passou na nossa mente. O que Deus tem preparado são coisas extraordinárias, aleluia, aleluia. Mas, querido, nosso clamor persistente é ouvido por Deus. Ele te dá toda insegurança e firma nossos pés sobre aonde? Sobre a rocha. Quando você clama, você espera com paciência, Ele te ouve, Ele tira você do poço de lama, daquela dificuldade. E não só faz isso, Ele não só tira você e deixa você à mercê. Não, eu tirei você, agora você se vira. Não, Deus é responsável. Diga assim, Deus é responsável. Ele tira você e coloca você em outro lugar. Aonde Ele te coloca? Na rocha. Lugar seguro. Aleluia. Lugar onde você não vai mais ficar calambeando, querendo cair. Não, seus pés vão estar sobre a rocha. Salmo 62, versículo 2 diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado, aleluia. Só Ele é a sua rocha, só Deus é a nossa rocha, só Deus é o nosso escudo, só Ele que pode tirar você do poço de lama, só Ele que pode mudar a sua história, só Ele que pode perdoar o seu pecado. Não existe pecado que Ele não possa perdoar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite é porque você sabe que esse ambiente é um ambiente da glória de Deus, e Deus está falando com você nessa noite, dizendo: filho, eu quero perdoar os seus pecados, aleluia. Eu quero tirar você desse poço de lama, desse poço de dificuldade. Você está indeciso, mas a Bíblia está dizendo para mim nessa noite, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está falando de rocha, Deus está falando de firmeza, aleluia. Deus não quer ver você no poço de lama, Deus não quer ver você no lamaçal, não. Ele quer tirar você e colocar na rocha, no lugar seguro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, querido, nós temos esta certeza. Como é bom nós temos essa certeza. E observe que tudo começou com uma atitude nossa. Qual que é a atitude nossa? Esperar e clamar. Esperar e clamar. Sem oração nós não comunicamos com Deus. Sem paciência nós não conseguimos nada. Sem paciência nós vamos atropelando tudo. Eu vou fazer do meu jeito. Não aguento mais esperar. Para mim isso aqui já passou do tempo. E aí Deus fala: espera mais um pouco. Espera aí. Eu sei o tempo certo. Você esperou
9 meses para nascer. Não pode esperar mais alguns dias para resolver isso? Deus está falando. Tem pessoas que estão desesperadas. Tem pessoas que já querem sortar os cachorros, como diz o ditado. Não sorta os cachorros, não. Não, mas se for pitbull, guarda ele. Tranca. Não sorta, não. Espera em Deus. Espera em Deus. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, aquieta a tua alma. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. O mundo não vai falar isso para você. Lá no mundo ninguém vai falar isso para você. Lá no mundo as pessoas vão falar assim, não, eu se eu fosse você, chutava o balde. Lá no mundo as pessoas vão falar, se eu fosse você, eu processava. É assim que o mundo fala. Eu se eu fosse você, dava um tiro nesse cara ou nessa pessoa. Não é assim que o mundo fala? Eu se eu fosse você, dava uma pisa nele. Contratava alguém, dava uma surra nesse cara. É assim que o mundo fala. Mas Deus não. Espera com paciência. Tenha humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todas as vezes que você quiser ser o arrogante, o ignorante, lembre para aquilo que Jesus fez na cruz. Ele tinha todo o poder mesmo, para exterminar tudo aquilo ali. Ele simplesmente se aquietou. Ele esperou com paciência. Ele foi, com certeza, humilhado, cuspido. Todo tipo de coisas ruins aconteceu com Jesus ali. Mas ele foi até o fim. Aleluia! Para que eu e você hoje pudéssemos ter esse grande exemplo de paciência, de perseverança, aleluia, seja homem, seja mulher, cheia do Espírito de Deus, aleluia. Esperar com paciência, ter certeza que Deus vai fazer em qualquer momento. Não se esqueça disso no nome de Jesus. A rocha nos arremete a Cristo. Quando nós falamos que Ele nos coloca sobre uma rocha, a rocha nos arremete a Cristo, que é a pedra principal do nosso edifício. Jesus é a pedra da esquina, não é isso que a Bíblia diz? Ela é a pedra principal. Então, na sua oração, você clamou, você esperou. Deus vai tirar você daquele momento difícil, daquela lama, e vai te colocar você no lugar seguro. Esse lugar seguro, nitidamente aqui, é Cristo. Ele é a pedra da esquina, Ele é a rocha inabalável, aleluia. Se você está em Cristo, você pode todas as coisas. Se você está em Cristo, você enfrenta qualquer gigante. Se você está em Cristo, você não tem medo de enfrentar nenhuma situação, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, aleluia. Viva isso com toda certeza. Entregue-se a Jesus. Para de tomar decisões precipitadas. Para de achar que você sabe. Você não sabe nada sem Deus. Nós não sabemos nada sem Deus. Se nós queremos progredir na vida, sermos felizes nessa terra, mesmo não tendo muito dinheiro, escute bem, ser felizes mesmo não tendo muito dinheiro, você precisa da presença gloriosa do Espírito Santo sobre a sua vida. É o Espírito Santo que te enche de capacidade, de convicção. Ele é suficiente para mim. Aleluia. O maior prêmio que eu espero em Cristo não é ser milionário. O maior prêmio que eu espero em Cristo não é ter nada de melhor nessa terra. O maior prêmio é encontrar com Ele, dar um abraço no Senhor Jesus, aleluia, e dizer: Jesus, muito obrigado por ter feito o que fez por mim. Ai, como eu anseio abraçar o noivo, como eu anseio chegar lá, encontrar os meus irmãos, como eu anseio, sem hipocrisia, meus irmãos, é a maior felicidade de um cristão, é encontrar com Jesus. A maior felicidade de um cristão é encontrar Jesus nos ares e dizer: aleluia, nós vencemos. Está na mesa juntamente com o rei, com um banquete da última ceia, e dizer: obrigado, Jesus, eu venci aquele mundo tenebroso. O mundo é tenebroso, o mundo não é fácil, mas se você estiver com Cristo, Ele vai te dar paciência, Ele vai te sustentar. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Jesus te coloca nesse local, junto com Ele. Ele te tira da lama, te coloca junto com Ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, também da base. E chegando-vos para Ele, pedra viva,
reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Jesus é a pedra da esquina, digam ele é a pedra da esquina, ou a principal. Esse segundo ponto, faço mais uma pergunta para vocês, para nós. Como você sente os seus pés? Como você sente os seus pés? Está sobre a rocha ou está sobre a lama? O salmista diz que ele tirou os pés dele da lama, né? E você, como é que você se sente? Está escorregadio? Ou você se sente firme? Ou você está em dúvida? Na lama ou na rocha? Tem medo? Ou já está seguro? São perguntas para nós refletirmos. O texto está dizendo, se nós clamarmos ter paciência, ele tira nós da lama. Ele tira nós do lugar escorregadio e coloca nós em um lugar seguro, Cristo. Se você está sentindo que os seus pés estão balançando, que está sem firmeza, você precisa voltar para Cristo. Você precisa entregar sua vida para Cristo. Confessar a Ele os seus pecados. O Evangelho é para isso. Para que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E colocar nós de volta na rocha. O inimigo, às vezes, ele quer que você pense que, não, é só uma laminha. Daqui a pouco vem um sol, dá uma enxugada nessa lama, você fica um pouquinho firme. Não. Não vai na onda do diabo. Se você sente que está mole, se você sente que está lamacento, é porque está faltando Cristo na sua vida. Confessar é o primeiro passo para sair do lamaçal. Não é só também clamar. Não é só esperar com paciência. É confessar. Quando eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o perdão automaticamente já te tira do poço. O perdão já te tira desse lugar de desespero. Ele te coloca no lugar seguro. Terceiro lugar, e último, que agora vocês vão entender por que nós somos filhos. E a natureza anseia pela aparição dos filhos. O propósito, o terceiro ponto, o propósito, ter a tristeza convertida em um testemunho vivo que toca a vida dos outros. Ter um testemunho vivo que toca a vida dos outros. O salmista diz assim no versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca. Olha só, não só tirou ele da lama, mas colocou nos lábios de Davi o quê? Um novo cântico. Esse novo cântico representa uma mudança de caráter. Representa uma mudança de vida, uma mudança de atitude, de hábitos. Os seus hábitos mudam quando você vem para a rocha. Quando você vem para a rocha, a sua vida é transformada da água para o vinho, simbolicamente. Então o salmista está dizendo, olha, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Agora vem aqui a parte B do versículo. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui está a resposta. Quando você clama, espera, você completa o processo. Deus te tira de um poço de lama, e quando Ele te salva do poço de lama, agora a Bíblia está dizendo que Ele coloca em você um novo hábito, um novo cântico na sua boca, e aquilo que Deus coloca na sua boca, as palavras que Deus coloca na sua boca, os hinos que Deus coloca na sua boca, não é para você. É para as pessoas que estão do seu lado. É para a natureza que geme. Lá em Romanos que nós lemos, a natureza geme pela aparição dos filhos. Você é filho que já foi tirado do poço de lama. Você agora já tem um novo cântico na sua boca. Você já tem hinos de louvores na sua boca. Você já tem a palavra na sua boca. A geração está aí gemendo. Eles querem ouvir você falar. Jesus vive, Jesus reina, Jesus me tirou do poço, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus fez um milagre na minha vida. As pessoas querem ouvir de Jesus, as pessoas querem ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, aleluia.
Ele pôs em você um novo cântico na sua boca. É por isso, meus irmãos, que nós temos que posicionarmos como filhos chamados de Deus. Deus já te tirou da lama. Deus já te tirou do buraco, da escuridão. Você já entendeu o processo. Agora eu tenho que tomar uma atitude de filho, porque a natureza está gemendo. As pessoas lá fora estão esperando a aparição dos filhos. É nós que temos que ir atrás deles. Nós somos filhos, fomos chamados para levar as boas novas. Deus colocou um novo cântico na nossa boca, aleluia. Para quê? Para que as pessoas vejam e glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Aleluia, você está entendendo essa palavra? Deus colocou em você também um novo cântico na sua boca. É por isso que o salmista expressou esse versículo 3. Ele não só tirou da lama, ele não só ouviu o meu clamor, ele colocou um novo cântico. Por que ele colocou um novo cântico? Porque muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aquilo que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus já fez na sua vida, pode salvar muitas pessoas lá fora. O milagre que Deus fez na sua vida pode mudar a vida de muitas pessoas lá fora. Você é discípulo de Jesus Cristo, aleluia. Você foi chamado para glorificar o nome de Deus, aleluia. Não tenha medo de dizer que Jesus o ama, que Jesus tem um plano para a pessoa. Não perca nenhuma oportunidade. Todas as vezes que alguém chegar perto de você e a pessoa deu bobeira, entre aspas, fale de Jesus para ela, explique algum versículo bíblico para ela, conte para ela o testemunho seu de vida. O seu testemunho de vida vai transformar a vida de muitas pessoas. Às vezes nós pensamos, eu não sei pregar. Conte o seu testemunho, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus já mudou na sua vida. Isso vai alegrar aquele coração, e aquele coração vai tomar uma decisão, porque a decisão não depende de você, a decisão depende do Espírito de Deus. Como ouvirão, como crerão, se não tem quem pregue, quem anuncia? Aleluia! É eu que tenho que falar, é você que tem que falar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem paciência para buscar a Deus na dificuldade, Ele converte a tristeza em alegria e ainda faz com que sua voz seja ouvida e pessoas sejam tocadas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Você é luz. Você tem um novo cântico na sua boca. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Ei, nós somos os soldados de Cristo nesta cidade. Nós não podemos deixar as pessoas morrerem, gemerem, como diz aqui Romanos. Elas gemem, a criação geme pela aparência ou pela aparição dos filhos. Olha o privilégio, você já é chamado de filho. Mas não podemos ser filhos medrosos. Filhos medrosos que não têm condições, melhor não têm vontade de tomar uma decisão. Eu preciso ter coragem. E essa coragem não vem de você, vem de Deus. O propósito de Deus é que sejamos um propagador de sua fidelidade e de sua justiça. Esse é o propósito de Deus. Deus faz um grande milagre. Deus fez um grande milagre na minha vida. Todos aqui que aceitaram a Cristo, se eu fosse dar uma oportunidade, vocês teriam muitos minutos para contar o que Deus fez na sua vida. Né, irmão José? Muitos milagres. Muitos milagres. E às vezes nós abafamos. Jogamos um cobertor por cima. Ninguém pode ver. Ninguém pode saber o que Deus fez. Tudo aquilo que Deus faz em nós, não é só para nós. É principalmente para outras pessoas.
Abraão, quando ele foi chamado, Deus falou assim: Abraão, sê tu uma bênção, é você que vai abençoar, porque através da bênção que eu te der, através da mudança que eu fizer na sua vida, você vai ser uma bênção. Nós precisamos ser uma bênção. Nós precisamos ser uma bênção. As pessoas não têm condições de vir a Cristo sem ouvir. Lógico, se Deus quiser, Ele faz isso. Mas Ele deixou a igreja para proclamar, para falar a verdade, para levar a verdade aos corações das pessoas. É por isso que o Salmo ele nos ensina isso. Deus te tira, Deus coloca um novo cântico na sua boca. Salmo 40, versículo 10 diz assim: não ocultei a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Observe que o Salmo 40 ele continua. No versículo 10 ele confirma isso que eu estou falando. O novo cântico que Deus colocou na boca dele. Deus colocou na boca de Davi um novo cântico, quer dizer, uma nova perspectiva. Deu para Davi uma responsabilidade de anunciar aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Tirou ele da lama. Deus tirou Davi da dificuldade. E como Deus tirou da dificuldade, Deus colocou um novo cântico. E no versículo 10 do mesmo salmo diz assim: não ocultei a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós não podemos esconder a verdade. A verdade de Deus está aqui. A verdade de Deus está no seu coração. Nós não podemos esconder desta cidade o que Deus fez nas nossas vidas. E quanto mais nós semeamos as coisas que Deus fez, mais coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. E a pergunta que nós fazemos: como sua vida tem tocado outras pessoas? Como sua vida tem tocado outras pessoas? Será que o milagre que Deus fez na sua vida, você já tem contado para as outras pessoas? Quantas pessoas já veio a Cristo através do testemunho que você deu? Você chegou para o seu vizinho e falou: vizinha, tal ano, eu entreguei a minha vida para Jesus. E Deus fez várias coisas. Você vai nomear as coisas que Deus fez. Não pode fazer várias coisas, né? Tem que falar o que Deus fez. Deus me tirou do vício. Deus me prosperou. Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro. Deus fez isso. Deus me curou meu filho. Deus me curou do câncer. Deus me curou de uma enfermidade terrível. Você vai começar a contar aquilo que Deus fez na sua vida para aquela pessoa. E os olhos daquela pessoa vai brilhar. Você sabe por quê? Porque no mundo não tem isso. No mundo as pessoas só sabem se reunirem para discutir política, falar mal de um e de outro, para falar mal do prefeito, da prefeita, do vereador. No mundo as pessoas às vezes não têm essa facilidade de abrir a Bíblia e falar um testemunho de Deus, falar da palavra de Deus. No mundo as pessoas não encontram isso. As pessoas encontram as outras às vezes esquentadas, querendo brigar, querendo se debaterem. Mas você que foi tocado pelo Espírito de Deus, nós que fomos tocados pela palavra, nós temos que ser luz. Como diz a palavra, seja luz, que brilhe a luz do Senhor, a tua justiça. Nós somos pontos de luz espalhados sobre esta cidade. E toda pessoa que chegar perto de você, ela tem que sentir essa luz. Da sua boca tem que fluir palavras de conforto, palavras de bênção, palavras de mansidão, de cuidado, de carinho. Aleluia! Você nunca pode ir em favor daqueles que brigam, que discutem, que falam palavrão. Quem xinga, quem fala palavrão, é porque não tem o Espírito de Deus. Pastor, mas eu sou crente, fala palavrão. Precisa se consertar. O Espírito Santo não compactua com palavrão, com xingamento. Pastor, mas eu sou crente, mas ainda ando prostituindo. Precisa reconhecer seus pecados. Crente não prostitui. Crente não trai a sua esposa. Crente não trai a sua esposa. Crente precisa ser crente. Como que nós vamos ser luz lá nas trevas se nós fazemos o que o mundo faz?
É por isso que às vezes você tem medo. Por que nós temos medo de falar de Cristo? Porque nós estamos vivendo como o mundo. Às vezes pessoas estão traindo os outros, estão xingando lá fora, estão falando mal do seu esposo para um, falando mal da sua esposa para o outro, e aí vira aquela bagunça. Não é assim que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis, aleluia, sermos cópias de Cristo aqui na terra. E para ser cópia de Cristo aqui na terra, nós precisamos sair fora de tudo aquilo que é pecado. Adorar a Deus em espírito e verdade. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Mas talvez o diabo, estou abrindo um parênteses aqui, não sei porquê, talvez o diabo pode pensar assim, mas você está longe. Você está longe da sua esposa, você pode fazer o que você quiser. Você está longe do seu esposo, você pode fazer o que você quiser. É voz do Satanás. Amém? Fidelidade é o princípio de todas as coisas. Um casal que não tem fidelidade um com o outro é um casal propício a decair, porque logo, logo aparece o problema. Fica alguma coisa escondida? Fica? Não fica. Então, se nós queremos ter os nossos pecados perdoados, se nós queremos ter realmente essa tirada da lama, eu tenho que andar segundo a orientação da palavra. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que ser fiel ao meu esposo, eu tenho que ser fiel à igreja, eu tenho que andar segundo o princípio da palavra de Deus, senão não tem jeito. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Se você tem compromisso com a palavra, se você tem compromisso com Deus, Deus, quando você abrir a sua boca, é imediato, Ele te responde, aleluia, porque Ele vai trazer um currículo, Ele vai pegar o seu currículo e vai dizer, esse meu filho, olha aqui, rapaz, já tem 20 anos que ele está casado com a mesma mulher, glória a Deus, é assim mesmo, não tem nada errado, 20 anos, nunca cometeu nenhum pecado, esse merece. Ele vai olhar o seu currículo e falar, olha, para a mulher, né? Nossa, já tem 30 anos que ela está casada com o mesmo homem. E às vezes ele é chato pra caramba. Mas ela está ali firme. Glória a Deus. Deus vai falar, eu vou responder a oração dessa senhora, dessa mulher. Que às vezes os homens é chato mesmo, né, irmão? Eu reconheço, às vezes os homens é chato pra caramba. Só que nada que o sangue de Cristo não possa resolver, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não fica achando que os homens estão ruins assim, não. Jesus purifica nós. É? E tem aquelas mulheres também que você não pode entrar com os pés. Tô limpando. Você começa a xingar, né? Opa! Para. Pelo amor de Deus. Não xinga, não. É o seu marido. Chegou em casa cansado. Eu quero descansar. E chega, pisa lá com a bota suja. A mulher, você não tá vendo que eu limpei? Calma, mulher. Paciência. Paciência. Nada que um paninho resolva, amém, chega e dá um abraço nele, meu amor, você chegou, meu amor, que saudade de você, dá um abraço nele, nela, fala Jeová, esse é uma bênção, né? Então, meus irmãos, é isso aí, nós precisamos ter essa consciência, que Deus é sempre fiel para conosco, sempre fiel, mas se nós desviarmos da sua palavra, nós vamos ficar sempre desviando. Nunca vamos encontrar o caminho. Quando nós encontramos o caminho, nós caminhamos firmes. Pastor, vai ter dificuldade? Vai, irmãos. Mas é uma dificuldade que você vai conseguir vencer tranquilo. Você sabe por quê? Porque você não vai estar sozinho. Se você estiver em pecado, a vida torta, você vai estar sozinho. Aí o negócio vai complicar mais ainda. Aí você está carregando uma carga pesada. E o diabo vê que você está em pecado, ele coloca mais um tanto de carga lá em cima. E você vai lá arrastando, igual aqueles burros, velho. Né? Mas se você confessa seus pecados, a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Então, você vai caminhar mais tranquilo, a consciência tranquila. Amém? Precisamos ter essa consciência no nome de Jesus. Vamos já partir para o final. Então, a pergunta que eu fiz aqui, como a sua vida tem tocado as pessoas? Conclusão. No versículo 4 desse salmo diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Olha só, vou ler de novo o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor,
Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. O que o texto está dizendo para concluirmos? Quando nós tememos ao Senhor, as bênçãos são tantas, são incontáveis. Não é isso que o salmista está dizendo? Quem pode contar, Senhor? Quem pode contar? Porque o Senhor sempre abençoa aqueles que andam em retidão, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que têm paciência. Você está tendo paciência? Tá? Tá não? Tem pessoas que não falam, mas faz assim, ó. Pessoas não falam, mas faz assim, ó. Mas tenha paciência. Tá difícil para você. Se você conversar com a pessoa do seu lado, se você procurar o problema dela, a dificuldade dela, você vai ver que é pior do que a sua. Às vezes o que aumenta o nosso desespero é a falta de confiança. Tá entendendo? Falta de confiança. Porque os problemas, a Bíblia diz que não dá carga superior. Você tem que pegar a Bíblia. O que a Bíblia diz? Deus não dá carga superior. Então o que você está passando, Ele sabe que você aguenta. Então é só reconhecer Cristo. O que está aumentando a sua carga? A falta de reconhecer Cristo. Entregar a sua vida para Ele e dizer, Senhor Jesus, ajuda eu a carregar minha carga. Ajuda eu a carregar minha dificuldade. Talvez você fique tentando 1 ano, 2, 3 anos, tentando carregar a sua dificuldade, carregar a sua carga sozinho, você não consegue. Tem coisa que é só Deus. Tem coisas que você até pode fazer. Mas tem coisas que só através da ação do Espírito de Deus para mudar. Tem coisas que só a ação do Espírito Santo de Deus para mudar. Porque o mundo espiritual é real. Os demônios são reais. E os anjos são reais. O diabo é real. E Deus é real. Só que não estou colocando você a pensar que eles estão assim brigando. Não. Deus é bilhões e bilhões de vezes superior do que qualquer demônio. Mas se eu estiver afastado de Deus, eu sou uma peça fácil para o diabo. Se eu estiver sem a presença de Deus, eu sou um depósito das amarguras do inferno. Não é isso que Deus quer. A única coisa que Deus quer é que você reconheça: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Vamos ficar de pé.